Olá e bem-vindos a Real Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido do cinema de arte e popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Miguel Aide, Leonardo Miranda Viva! e Tomás Ferreira. Hey, hey, hey. Alô, hoje falamos de Night on Earth, mas primeiro não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. Night on Earth é uma comédia dramática de 1991, escrita e realizada por Jim Jarmusch. É uma coleção de 5 vinhetas que decorrem durante a mesma noite sobre a ligação temporária formada entre um taxista e um passageiro em 5 cidades: Los Angeles, Nova York, Paris, Roma e Helsínquia. Jarmusch escreveu o argumento em cerca de 8 dias e a escolha de certas cidades baseou-se em grande parte nos atores com quem queria trabalhar. Pode dizer-se que o Sr. Jarmusch tem um fraquinho por conversa de chacha ao sabor de um bom cigarro, como veremos outra vez com Coffee and Cigarettes. Mas para já, a grande questão: quão bem-sucedida foi esta primeira antologia de breves encontros? Companheiros, please. Ora, muito bem, antes de mais, só queria dizer, aliás, antes de mais, gostaríamos de dar um shout-out a Nuno Gonçalo Carvalho e Marcos Silva, Shout que out. escolheram Night on Earth como um dos seus filmes noturnos favoritos numa das nossas últimas sondagens. So, boys, enjoy. Watching This is it. for you. Okay, it's for you. Shout out to fans. So, Not on Earth. Not Not on on Earth, starring the beautiful Gina Rowlands and Winona Ryder, and a bunch of others, Giancarlo Esposito. Yo, yo! What did you guys think? Eu gostei imenso. Gostei Yeah, imenso. filme Muito, bem divertido. muito divertido. Fiquei logo... Yeah. Com a primeira história fiquei logo... Ai, mãe, gostei bué desta história. Agora as outras não vão conseguir... Porque é Não aquela vão conseguir antologia... superar. As antologias, esse é o problema. É tipo, há uma história e depois as outras já... Ok, não gostei tanto como aquela outra. Mas aqui, por acaso, acho que nunca me aconteceu isso. Fiquei sempre... Cada história tinha o seu próprio mundo interessante, conectado pela visão peculiar. Eu, por acaso, em Dos retrospectiva, Jarmusch. acho que gostei menos da primeira. Acho que tipo, foi A sério? melhorando. Ah, yeah? Ah, Sim. wow. Eu gostei Se bastante. calhar foi porque de repente as outras ficaram tão. Não sei, tem um elemento mais tipo fúrdio, digamos assim, acho eu. Mais pouco comum do que a primeira. Yeah. Pois, acho que por acaso a do Benini, acho que calhar foi a que eu gostei menos. Eu gostei mesmo, mas é tão, Ah, eu ri-me. Qual? De qual? Bué. tão maluca. A do Benini, a do italiano. Ah, sim, essa é É tão surreal. de repente, tipo, Mas quer outro dizer, nível que é eu é, pá. definitivamente aquela história que muda completamente de registro para uma coisa completamente cómica, slapstick, quase tipo. É super. Ok, let's just have a breather here and just laugh it off and E, then e faz get sentido, não é? O back to Benini, drama. mas pronto. Yeah. Yeah, o que é Sim. impressionante é que o Benini desapareceu. Ele era assim uma grande cena nos anos 90 com Life is Beautiful e trabalhou com o Jarmusch também no Down by Law e neste filme e depois tipo, tchau. Tchau. Fez o Pinóquio há uns anos. Pinóquio. Agora Sim, Não e o recentemente. fez um Benini filme com o também. Fellini, Sim, fez o último É filme do capaz. Fellini, exato. da Ok. Moon, a Lua, qualquer coisa da Lua, não é? É um filme bem estranho. Eu lembro-me de ver esse filme na Cinemateca, muito estranho mesmo. Mas é Hum. interessante. Mas uma coisa mesmo. Pronto, é mesmo só visto. Mas já, não vejo muito Mas de Benini facto, agora. realmente Yeah. foi-se embora do mundo do cinema. Mas anywho, eu acho que é um filme muito interessante porque tem um registro emocional muito bem orquestrado dentro desta lógica da antologia. É como se nós fôssemos dentro destes breves encontros entre um taxista e o cliente lá atrás no carro e fôssemos olhando sempre nesta aqui a constante, não é? É como estas duas pessoas que têm este encontro breve podem ter o vislumbre de uma ligação e ao mesmo e ultrapassar, digamos, as diferenças que possam vir de diferentes origens, não é? Diferentes lugares de nascimento, diferentes experiências, diferentes cidades. Yeah, e pelo meio, não é? Há esta junção, este blend fantástico entre drama e comédia. E a própria comédia tem uma espécie de tensão que te atrai e afasta. Nunca chega a um tom monótono. Estás a ver? Tipo, é sempre tens a Gina Rowlands com a Winona Ryder, a diferença de idades, a diferença de ambições. E riste com elas, não propriamente choras com elas ou anything. O drama não é necessariamente isso, mas é o entender das diferentes ambições que elas têm e como elas são como pessoas e o que é que as interessa. E a tensão que surge dessa diferença de ambições e de idades e de experiências. E depois tens esta diferença de registro com o Benini, que é um episódio completamente estapafúrdico, e depois terminar naquele episódio super trágico, que é só, nem tem comédia, é só um registro sério,
deste taxista que partilha com estes Tem. clientes. É um bocadinho Alguma comédia. comédia. Um bocadinho, é verdade, tem um bocadinho para ser, Sim, para porque ser eles justo, estão mas todos bêbados largamente, e. sim, mas largamente é aquele episódio que eu senti-me triste, mais triste pelo protagonista do que nunca, do que em episódios anteriores. E portanto, esta comparação entre o que acontece ao Isso também é cliente um de lado base e a ele, interessante. sim, Não, é um lado interessante porque como é uma antologia. Bem, de certa forma, como ele escolhe ahm, a sequência das histórias por causa do fuso horário, mas ao mesmo tempo ele podia ter escolhido fazer a história mais triste noutra cidade. Portanto, também há aqui uma escolha consciente de acabar com a sim, história exato, é mais isso que eu trágica. estou a argumentar, que acho que é uma escolha consciente deixá-la para o fim. Porque, em larga medida, as outras têm algo de sempre neste balanço bem equilibrado entre a comédia e o drama, sempre assim, um balanço harmonioso. E depois chegamos a estes dois episódios finais do Benini em Helsinki, em Itália, em Helsinki, que de repente é algo é, é estroinado para um dos lados, um para a comédia e o outro para o drama. Claro que em ambos existe, não, no Benini ainda não existe muito drama, mas tipo, no último há definitivamente um peso, tristeza, que não sinto nos outros. E acho que dá esta range of emotions, esta dinâmica interessante ao filme que evita que estes episódios sejam familiares ou muito monocórdicos, digamos, no registro emocional. Para mim, quando eu vi este primeiro filme, para começar uma espécie de viagem de início, o primeiro episódio é sempre aquele que eu me lembro, porque também são as caras mais conhecidas, apesar de conhecer as outras e haver sempre surpresas quando vejo as outras caras. O taxista do episódio de França eu conheço porque ele é um dos vilões do James Bond em Casino Royale. Ele é o African kind of warlord at the beginning of the movie. So yeah, that's pretty cool to see him again. Depois vês a Beatrice Tal, que tem uma cara super interessante. This cross between beauty but also very harsh face, and só o início desse episódio em França, tipo, I don't know, he does humor really well, e ver a Controla o português, conjugação, Tomás. sorry, ver a conjugação destes diferentes tipos de línguas, tipo, tens os dois diplomatas que são dos Camarões, não é? Ou de Camarões. It's just laughing through and through, só me estou a rir com tipo, a atitude deles com ele, tipo, completely, very fun. E depois é ver, tipo, as particularidades de personalidade de cada um dos taxistas e as suas vulnerabilidades perante estes clientes que têm, tipo, que os discriminam. Tipo, é o caso do Giancarlo Esposito. Amazing to see him, vê-lo assim tão novo. Tipo, eu tenho sempre a imagem dele mais velho, como o Gus Fring do Breaking Bad or whatever. E de Sim, repente ele está sim, como aqui. uma pessoa bem austera e poderosa. Yeah, exato. E depois também no The Boys, essa série, ele é um dos CEOs, very cold Yeah. demeanor. Ele é um You are bocado not our typecast. most valuable asset. You are just a bad product. So here é só completamente light fun. E ele é uma surpresa vê-lo neste filme. Este filme está cheio de surpresas das caras que aparecem. Até o Benini. Quando eu vi este filme, eu não sabia do elenco, então fui sempre surpreendido sucessivamente à medida que via as caras presentes neste filme. Até as primeiras, eu adoro Winona Ryder e Gina Rowlands. Eu tive uma surpresa quando vi a Gina Rowlands, foi o género, oh my god, she's here! Like, so, I really like her. Quando as vias conversar, tipo, no carro, foi tipo, this is really cool, this is really cool. So it's like you're going for a ride. Estás a ir para uma viagem à noite with them. E a Winona Ryder, a performance dela neste filme é tipo off the charts, tipo, nunca vi com tanta expressividade quanto aqui. Eu acho que foi I sempre think. bué, não sei, sempre bué quirky. Oh Parece yeah? que está sempre no limite da má representação. Não sei se tem. Mas sentes isso neste filme? Ou não? Sinto sempre que a vejo. Que às vezes parece que faz assim, umas expressões de cara que é muito exagerado, Right. mas ao mesmo tempo gosto. É assim uma coisa estranha. Yeah. Mas sem Por acaso dúvida eu que eu gostei acho que bué é dela assim, aqui. uma coisa Yeah. diferente do que ela costuma fazer, ou que eu conheço dela. Yeah. Sim, a forma como ela é bué peculiar, não sei. É bué específica a personagem, mas ao mesmo tempo sentes que já vi pessoas como ela. A forma como ela Yeah. anda toda curvada e pega nas coisas, tipo, quer ajudar, mas quando ajuda, tipo, faz merda, tipo, atira as coisas com bué força, ou, tipo, Yeah, é usar peculiar. o phone book como uma forma de se levar no carro para Yeah. conduzir. That's interesting Isso, tidbit. pronto, isso faz sentido, né? É pequenota. Faz sentido, yeah. Yeah, it's interesting, não? É aquela personagem que é tão pequena, mas tem uma energia enorme.
and can, just no fucks given e, can just impose herself on the scene. É super interessante. E depois é incrível como certos adereços, como a chiclete, dão um certo poder a uma personagem. Tipo, às vezes estás a escrever diálogo ou pensar uma personagem dar uma, uma vibe de cool ou imposição, e há certas coisas como um cigarro ou uma chiclete que dão isso. Então, é muito interessante ver essas duas personagens essa diferença de energias a Uhum. coexistir em cena entre a Gina Rollins e ela. Isso é sempre uma questão das várias histórias, é a diferença, pronto, pode dizer de energias, A mas diferença de de personalidades, a diferença de temperamento, energias, sim, sim. como é que se aproximam, como é que se aproximam. Sim, sim, exato. Será que vão só uma vez aproximar, como é aquele caso do episódio de França, tipo entre a cega e o condutor da frente? O problema dele é que ele não vê o que está à frente, está sempre curioso com o que está atrás, tem sempre a chip on his shoulders, thinking if somebody se estão a gozar com ele, não é? Se estão a discriminar, não é? Eu acho E que isso é um essa é a episódio única interessante que nesse eles, sentido. cujo passageiro e o taxista não se conectam propriamente. Quer dizer, Sim, essa e o do exato. Benini também. Eu estou sempre à espera, haverá algum momento em que eles vão conectar realmente? Haverá algum momento em que a própria SEGA vai ter alguma misericórdia com ele, vai simpatizar com ele, mas não, tipo, é um bocado mantém-se à distância. De certa forma, há indiretamente quando ele tem o acidente, porque é como se fosse assim um momento Sim, Yeah. de ligação, mesmo cá à distância. mas isso pareceu mais ela a gozar com ele, foi um riso de gozo, não sei se foi ligação, Não sei. mas tu Não, mas já, consideraste por exemplo, ligação? quando ela vai pagar, ele pede dinheiro ele pede menos dinheiro do que é real e ela dá-lhe o dinheiro certo. Tipo, acho que isso é aquele Sim, sim, gesto também. que não é, pronto, não é uma ligação forte, mas é tipo, pronto, é quase como se ela está a tratá-lo como tipo, tu estás ao meu nível, não é? E acho que isso Sim. há uma certa justiça nisso, que depois vês Sim, como ele foi definitivamente. tratado antes, tipo, que estava a ser rebaixado pelos outros. O que é interessante, mas pronto, mas ele próprio está a ser um bocado estranho com ela, as perguntas que está a fazer, está bem fascinado com ela ser cega, não sei o quê. Mas eu acho que isso é Ao interessante. mesmo tempo é interessante porque tu consegues perceber o fascínio dele, tipo, ou seja, são perguntas que ela não devia fazer, até pelo sentido profissional da situação, mas ao mesmo tempo eu consigo ver eu próprio, pelo menos ter essas perguntas na minha cabeça, se tivesse essa situação. How can she do all these things on her own? Até podes entender que a curiosidade dele venha de um sítio inocente ou de um sítio de simpatia, só que saem mal porque colocam precisamente a questão da diferença, tipo, não me vejas dessa forma, não me faças essas perguntas. É nesse sentido que eu acho que há uma ligação entre eles, é que eles, os dois, qualquer simpatia que eles possam ter um pelo outro, eles expressam de uma forma, ela expressa de uma forma super, né, direta e quase violenta, ou seja, é agressiva, e ele expressa de uma forma despropositada, a fazer perguntas se calhar que não devia fazer, mas acho que há ali uma ligação entre eles interessante, que é mais Uhum, uhum. Sim, sim. escondida do que nas outras histórias, acho que. Mas é isso que torna todas as histórias tão interessantes, é como ver esse conflito a desenvolver-se. Há sempre Que um cada conflito qual entre é eles e como é individual, que ele. cada Exato. qual tem, não é, e não sentes que há uma repetição do que já viste anteriormente. O interessante, não é, que nessa história de Paris, ambos, both these characters have a chip on their shoulders, têm algo que os pode fazer ser vistos como diferente e de diferentes formas, né? Por uma questão de disability ou por uma questão de different background e de ostracização por ser de um país ex-colonizado ou whatever. Mas por exemplo, uma das histórias que se calhar eu tenho menos ligação com, apesar de encontrar humor nela, é de Nova York, com o Helmut e o Giancarlo Esposito. I'm a bit like, o que é que acharam dessa? Porque eu não Eu tenho por Eu muita visão em acaso, relação gostei, a eu essa. gostei eu por imenso. acaso gostei, O que é que também vocês gostei gostaram imenso. dessa história? Eu acho que, não sei, é bem representado pelo ator alemão e depois o facto de ele ser uma pessoa muito simples, quer dizer, nem sabe conduzir, já está a ser taxista, que é uma coisa tão, quer dizer, surreal, quer dizer, como é que estás a fazer como é que isso é compatível? Depois o facto de ele ser um palhaço de circo e estar a fazer aqueles gestos, sempre com o ar amável dele. Não sei, eu achei super interessante, tipo, novamente a diferença de personalidades deles, depois eles reconhecerem-se um bocadinho. E como a discriminação vira-se contra o feiticeiro, in a way, não é? Um está com aquelas raízes de Brooklyn e etc. E tem de ser assim em Brooklyn, como é assim, tens de fazer assim, assado e tal, mas depois, what's your name? It's Yo-Yo. That's a Ah, Yo-Yo. sim, sim, pronto. Tipo, essa diferença que há aí dá algum poder ao Helmet, não é? Sim, sim, sim. Principalmente quando o outro também aparece. E depois o fim, eu achei o fim triste, quer dizer, voltar, porque o Jarmusch acompanha sempre um bocadinho de uma das personagens no fim da história, não é? Estás sempre. Vês ali a Gina Rowlands a entrar em casa, e vês o Benini depois a ir a deixar lá o morto no banco.
E nessa história vês um bocado o Helmut a tentar encontrar outra vez o caminho de volta para Manhattan. E eu achei esse momento triste, porque de repente todo aquele companheirismo que eu tinha tido com o personagem do Giancarlo perde-se e ele está outra vez perdido e está outra vez sem saber para onde ir. Eu achei esse momento triste, porque de repente Sim, eu parece percebo que isso, yeah. desconectaste completamente deles outra vez e Will é they das minhas talk histórias, again? Will foi he das minhas find histórias his way? preferidas até. Pois, exato, sim. E ele volta a não conseguir conduzir, portanto estás outra vez, parece que foi tudo ou não. O Yeah. que é que, o que é que lhe vai acontecer? Sim, é aquilo, ver duas pessoas. Acho que esta história ainda é mais. São pessoas tão diferentes que de repente têm ali uma conexão qualquer. Mesmo só o gesto do outro começar a conduzir é, tipo, é tudo tão engraçado, eu acho. E Sim, as sim. personalidades deles estarem inicialmente em conflito, mas com o passar da história percebes mais eles. Tipo, há pontos de conexão entre o como tipo, Sim. desvairados os dois são. Mesmo o chapéu que eles usam ser igual. E ele, não é igual, o meu é diferente. Mas, tipo, é engraçado, não sei. Gostei bué das duas personagens, acho que são Yeah. tão E apesar do atrito que únicas. possa haver em o Helmut não conseguir conduzir, o próprio facto de. Não é? Tem uma evolução narrativa interessante, não é? A forma como a ação progride, o facto do Yo-Yo ir para a frente conduzir em vez do taxista, de repente apanhar a sister-in-law, I think that's what Yeah. Nora, não é? Sim, Nora? Yeah. sister-in-law, Não, yeah. não, 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 não. Não, é Cunhada. cunhada, mas é sister-in-law. Sim. A May cria uma outra dinâmica interessante, ela é uma espécie de crítica dos dois, ou seja, coloca-os a um nível semelhante, são os dois uns chanfrados, tipo, ele não está acima do Helmet. E, ou seja, cria-se esta espécie de breve espírito de companheirismo de mentor e aluno em que, apesar de ele estar a gozar com ele ou a ensinar não é, como é que é ser taxista, ao mesmo tempo há um valor nisso, porque pode ser, como tu dizes, Miguel, que ele fica a aprender alguma coisa, que ele fique melhor para a próxima viagem, mas no fim há essa tristeza de ele está um bocado igual ao que era antes. Tipo, não conseguiu, não ganhou essa destreza. Da parte dele também, não sentes propriamente que ele está a querer aprender, sentes só um bocado um fascínio por tudo. E. Tipo, É ele uma vê espécie de personagem que leva tudo easy breezy, né? Sim, Tipo, tira sim. pequenos prazeres da vida. Sim, ele vê a cunhada e fica tipo, fascinado com a luta deles, depois ainda elogia, diz que ela é bonita e depois faz a cena das flautas, parece que está sempre a olhar para as luzes da estrada. Ele está sempre com esse lado de prazer estar ali ao Like a mesmo tempo, child's mesmo wonder. estando perdido, sim, mesmo estando perdido e não sabendo conduzir, não sentes assim tanto esse lado de estar assoberbado por tudo. Pronto, esse lado é interessante, acho eu. E depois no fim, pronto, ele de facto não estava a aprender assim tanto, portanto continua sem saber conduzir e tentar guiar-se ali pelas ruas de Brooklyn. Yeah. E a história do Benini, what do you think about that? Pô, que surreal. Eu acho que um Como é taxista que alguém matar um padre escreve é super diálogos engraçado. assim, meu? Eu acho que um Aqueles taxista matar diálogos um padre é super com a engraçado. ovelha e com a abóbora. Oh yeah. Quando isso aconteceu a Ridículo. primeira vez eu fiquei tipo, what? Ai, ai, matei um bispo, não pode ser, padre. Ele não fala barato, he's just talking his ass through. Não, ele consegue manter ali uma energia que é cativante. Acho que é muito característica do Benini Sim, há de e, certeza um lado e é um aqui nível de. do gênio dele de construir estas falas, porque de certeza que isto não foi tudo escrito, Sim, pois, tipo. exato, é capaz, sim. Pronto, porque já sabemos que ele é assim, Beninin, mas por muito que haja ali algumas guias de o que é preciso dizer, ele de certeza que a certo ponto foi por ali fora, não é? Eu também assumo que sim, não é? Especialmente que ele fala tanto, que é tipo, Pois, a pois. certa altura tens que. Não dá para Let escrever him tanto, go. senão depois olhas para a página e tipo, "Fogo, este gajo não se cala. Mais vale deixar o ator ele que invente. A não ser que seja aí um Tarantino que escreve word for Yeah, word, mesmo, literalmente tudo. todo Mas de pronto. dizer que houve ali a improvisação e tal. Yeah. Mas super bem feito, eu Uhum. ri-me de gargalhadas Yeah. com. Acho que é a história mais cómica, tipo, é mais engraçada, Sim. porque é mais, Yeah. é mais ridícula. É só, se tivesse que escolher uma que não me liguei tanto, ok, achei mais, ok, o que é que estamos aqui a fazer? É essa. Uhum. Mas continuo a gostar imenso. Eu gostei imenso do filme todo, por isso esta não. Sim, é um desvio para a comédia, mas também era preciso. Especialmente pelo que vem depois, ou Sabe bem. seja, faz sentido. Como, Exato. como foi a primeira vez que vi, ainda não tinha o contexto do que é que vinha a seguir, por isso acho que se calhar se visse outra vez já ia aceitar muito melhor agora. E o último episódio em Helsinki é bastante sóbrio, toda aquela história
Primeiro, a própria história do cliente que vem atrás é uma coisa completamente surreal, porque é desastre após desastre. Como é que é possível alguém Sim, sofrer e tanto? tudo no mesmo Mas, dia, não é? yeah. Yeah, yeah, Mas é yeah. isso que é, não é? É isso que é cómico, é o facto que ele vai para a Escandinávia, os Jarmus, e inventa a história. Ok, vamos o mais triste possível, porque eles lá são todos tristes. Sim. Acho que é isso que também dá um tom mais ou menos cómico para mim à história, ver Right, right, right. tragédia naquele contexto, que é onde já estarias à espera de tragédia de certa forma, Sim. dado o humor deles e a tragédia dele, a E tragédia. depois o próprio facto de haver uma comparação, sequer tipo, e a conclusão de que, sim, a tua história é mais triste, eu fico. Não, eu não quero comparar, tipo, são as duas horríveis. Exato. Mas pronto, yeah, Exato. Tu achas tipo, que és triste? Então ouve lá aquela. isto. Ouve lá isto. Vamos lá ver. Exatamente. Mas acaba numa nota bastante grim, é só ver o homem a ser kind of, não é atirado, mas é quase, ele arrasta-se para fora do táxi e fica ali no meio da neve. Um plano geral, meio nenhum sozinho, já sem amigo, já sem taxista e Tom Waits comes in, sings along, e esse é o fecho do filme, e portanto acho que é uma nota bastante diferente de como começamos. Com aquela energia a começar das duas a falar, a Gina Rowlands ao telefone, a Winona Ryder ao telefone, quase estão a falar uma com a outra e bang, ao culminar as duas no autocarro no táxi. Mas também tem impacto ao ser a última história com a questão do progredir da noite, também Sim, sim, haver sim. esse lado de E já ser há o amanhecer, amanhecer. Há o sim, amanhecer, não. sim. Portanto, eu acho que também tem. É grim, mas ao mesmo tempo tem o impacto de já ser no início do dia e haver esse. Pelo menos vá, o sol já está a radiar, já aqui há algum lado de um dia novo, de ultrapassar as coisas, que apesar de tudo tem algum impacto da forma como lês a história. Voltando à da Gina Rowlands, para terminar, acho que é interessante como é a única história que tem alguma espécie de contacto com o mundo exterior ao táxi. Em que ela está. É como se houvessem quase duas linhas de ideia ou duas linhas de narrativa em que a Gina Rowlands está a tentar arranjar esta atriz para um certo filme, arranja atriz atrás de atriz e o diretor, o realizador quer, ou o produtor quer a pessoa cada vez mais nova, até que tem ali a resposta no próprio táxi e esta comunicação com o mundo exterior vem do telemóvel. Até que ela olha para ela e tem esta excelente ideia de a convidar para o filme. E precisamente essa diferença de experiências vem do facto de no fim haver aquela conversa fascinante, tipo, a Winona Ryder ser oferecida ao papel e ela não querer estar tipo, no, I mean, hey, lady, I'm sure that a lot of girls want it, but I don't want. I see you're serious, but I don't want to do it. You know? E isso foi bastante interessante, né? Brinco com um bocado com esta percepção do desejo pela celebridade, do desejo por estar no mundo, né? de filmes de grande orçamento, de atores e atrizes de grande nome e ela ser uma pessoa que está feliz com simplesmente este outro mundo dela. Isso é interessante, tipo, no filme. É uma conversa que tem um lugar no mundo real, no nosso mundo, não é? Nós conseguimos ver o que é que nós faríamos nessa situação. Acho que há esse show com o espectador de que ele se perguntava o que é que eu faria nessa situação se tivesse essa proposta, essa offer, que Mas acho ao que é mesmo tempo interessante. também é muito uma questão americana, ao mesmo tempo. Sinto-se, tipo, não é propriamente Sim. algo que eu acho que existe no mundo, Não, não, não. pelo Mas, menos mas a português, questão é. mas Não, mas a questão é essa. O mundo, in a way, is American. Por causa da globalização, tipo, a questão é, és grandemente influenciado pela sim, sim. cultura americana Sem ou, dúvida a parte ou cinematográfica. anglo-saxónica. Portanto, a questão é, I mean, since you are a kid, é fascinante como, desde miúdo, há um cultivo do especial da cultura americana e da América como a terra tipo, da oportunidade e and where beautiful things are going to happen. Since a kid, Do até ponto nos de desenhos vista animados. cultural, eu diria mais isso, cultural cinematográfico, Sim, eu acho sim, que não, sim. não, é isso. Não, 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 sim, sim, mas por exemplo, em miúdo, até Sim. com desenhos animados, sorry, I'm really going fast, até com desenhos animados, tu tens o decalque do mundo do Hollywood, dos diners, do café, coisas que são ligeiramente familiares no teu mundo, porque há coisas semelhantes que possam existir. Mas eu via Doraemon. Eu via Doraemon, Também não via via. Doraemon, também via Doraemon, mas Calma quer dizer, lá. sim, também via Doraemon, mas quer dizer, há muitos outros desenhos animados em que tu tens este cálculo do mundo americano e que definitivamente em criança eu via tipo, Hollywood, não sei o que, a terra da Sim, oportunidade, tipo, sim, sim. America is cool, here is shit, you know, tipo, havia boa essa dinâmica de they are cool, Portugal isn't cool, at least for me, you know, there was that kind of thing, Mas you know, é that esse lado que é desire. interessante ver como stamp nesta história. Tipo, que isto é claramente uma questão americana. Tipo, este pensamento Mas é de o que é claro, que sim, uma é uma pessoa questão faria muito. perante um casting director.
Sim. E perante a oportunidade de ser convidado para um filme, quer dizer, é uma questão tão. Só mesmo em Los Angeles, só mesmo no mundo de Sim, Hollywood. em termos de acontecer, Exato. só mesmo em Los Exato. Angeles. Tipo, sim, exato. Não, é de Com acontecer aquela e de sequer tipo pronto, de entrar na possibilidade do mundo das pessoas, tipo. Sim, não, mesmo no pensamento geral, tipo, das pessoas, tipo, isso ser uma questão, só mesmo na América e em específico em Los Angeles, mas no geral nos Estados Unidos, é que isso é uma questão. Tipo, o que é que eu faria se fosse convidado para um filme? É interessante porque do ponto de vista cultural, tu em Portugal, tu não pensas nisso, não pensas nessa questão. E ao mesmo tempo é interessante pensar que se calhar cá, muito provavelmente dirias que não, estás a viver a tua vida e quer dizer, e esse lado nem entra na equação, a fama ou, celebridade, ou o estatuto de celebridade, quer dizer, estás só a dizer, ok, se gostar da representação, se cá vou, mas no geral diria que não. Mas lá é todo um fenómeno, não é todo um. O que é que eu faria? Será que eu quero ser ator? Tipo, como é que tu Sim, recusas sure. Imagino entrar que num lá filme? seja um fenómeno muito maior. Eu sinceramente eu acho que é um fenómeno que se tornou mais próximo de everybody in the world por causa da globalização e porque algumas coisas se sentem tão perto por causa das redes sociais, etc. E como agora e já desde tipo os anos 50 há produções internacionais feitas all over the globe. Mas definitivamente Mas é é um mais fenómeno muito realista mais forte de na forma americana. América. Yes. Yeah. Sim, Até é porque, mesmo, mas mesmo um the português reality que shows and imagine stuff. isso, eu assumo que vai imaginar sendo, e se eu fosse uma atriz famosa, um ator famoso na América, tipo, porque em Portugal o que é que, Sim, sim, o que, é não. Mas que... toda a gente pode se fazer essa pergunta, é um bocado o que eu quero Sim, dizer sim, ao fim e ao sim, é cabo. Toda a isso, é gente isso, se é isso. pode relacionar o que é que eu faria nessa situação. No seguimento do que o Miguel está a dizer, é que só no contexto americano é que essa é uma proposta que tu se calhar O aceitarias. Sim, que é que eu exato. faria com essa proposta na América? O Exato. fascinante é que nós de cá pensamos sempre na América. Exato. É uma coisa Sim, sim. Porque, tipo um curiosa. casting director em Portugal vem abordar-te e queres fazer um filme. Nobody thinks about that. Tipo, ok, eu tenho vida, eu vou fazer um filme, ganho que não sei quanto Yeah, and dinheiro, mas nobody's desiring that. depois, então, Yeah. isso é tipo, não, fica a trabalhar. E ao mesmo tempo há esta segunda linha narrativa que é um bocado como elas conseguem se aproximar através do relacionamento delas com homens, não é? E o fazer família e o ter filhos e não ter filhos. Essa parte é mais verbalizada pela Winona Ryder, mas como há esta diferença de idades, há uma espécie de noção de mentor-mentee of giving advice, ou pelo menos um comentário de quem sabe mais porque já viveu ou passou por isso, ou ouviu outras pessoas, a partir da Gina Rowlands. Isso é interessante ver como há essa plataforma para essa distância, mas depois essa oportunidade das pessoas se aproximarem. Did any of you watch Charlie Brown? Por acaso, que eu me lembro, Não? não. Acho que não, yeah. Acho que não tinha assim Charlie presença Brown. na televisão portuguesa, do que eu me lembro. Pois também não. Não lembro desse Eu via. passar. Eu via, mas era boa, tipo, era em casa da minha avó. por Aonde? acaso. Mas, tipo, Não, não. Cá mas para não mim era sei aonde. ilegal. Cá para mim é ilegal. É legal, já. Não A sei, tua avó se tinha os devia ser torrents na dela. FTP ou whatever. Exatamente. I'm just gonna do this for my great son. Não sei, acho que estava na FTP ou whatever. E eu li a banda desenhada de Charlie Brown também. Vi o Snoopy e essas cenas todas. E ficava sempre irritado quando Charlie Brown não conseguia, tipo, kick the ball because Sally would take the ball away. Always annoyed. Também há um momento do Family Guy em que eles gozam com momento isso. Family Guy. Que o Peter You're gonna começa a dar stick with the porrada, ball? You're gonna do it? And I was like, yes! Like, payback time. She was like, okay. Now do it, Charlie Brown. Yeah! Oh my god, yeah. E é tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas do Instagram e Facebook oficiais do podcast. Não se esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clica no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez bombástica.